Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que estejam tudo bem, todos bem, em nome de Jesus, né? Estamos aqui para mais um dia, né? Para ouvirmos a voz do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor. Sei que Deus tem estado com cada um de nós, né? Nesse momento tão difícil. Nós continuamos firmes, orando uns pelos outros, orando pelo nosso Brasil, orando pelas nações, né? Para que Deus venha nos guardar. E eu creio que logo em breve, né? Tudo isso já vai passar. Então vamos voltar, né, até aquela vida normal, sem o uso de máscara e toda essa exigência que a gente está vivendo nos dias de hoje. Mas há tempo para tudo, né, como eu tenho falado para os irmãos. Mas eu creio que tudo isso já vai passar. Em breve nós estaremos todos reunidos lá na igreja em nome de Jesus. Irmãos, eu quero hoje compartilhar a palavra de Deus, né, com a igreja, com os irmãos. Eu quero abrir no livro de Timóteo, 2 Timóteo, epístola, né? Na realidade, a epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a segunda epístola, capítulo 3. Na realidade, eu vou ficar somente com uma palavra aqui, um tema, né? Mas que está em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler aqui, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Amém? E daí para baixo continua uma série, uma relação aí, né, de como seria, né, o homem, né, nesses últimos dias, né, mas eu quero ficar até aqui, você vai entender por quê. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos buscar a Deus agora, vamos pedir que o Senhor venha nos visitar, que Deus enviar uma palavra, que venha trazer paz ao teu coração, que venha, sabe, renovar a tua vida, né? Que venha trazer esperança nova, né? Que venha tirar todo abatimento, toda a tristeza do teu coração. Vamos orar, vamos pedir a Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus de toda a glória, é bom estar aqui, Senhor. É bom estar aqui através desse recurso que o Senhor nos concede para estar aqui vendo a Tua palavra. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra vai encontrar espaço, guarida nos corações dos meus irmãos, Senhor. Fala conosco, fala lá no profundo, fala, Senhor, o Deus que conhece as nossas necessidades, o Deus que, como Paulo diz, né, ele diz que aprendeu contigo a viver, né, teve muitas experiências e tudo ele aprendeu com o Senhor, ele diz que ele aprendeu contigo, Pai, a ter, a não ter, andar com abundância, em escassez, em honra e desonra, ele diz, aprendi a viver contente em tudo, e foi o Senhor que o abençoou. Foi o Senhor que capacitou o apóstolo Paulo, Senhor. Então vem sobre nossas vidas, vem nos capacitar também, vem trazer força, paz aos nossos corações, Senhor. Envia a tua palavra revelada, visita os nossos lares, visita, Senhor, cada família agora, onde essa palavra será, Senhor, ouvida. Senhor Deus, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que o Senhor venha restaurar, renovar, fortalecer os teus filhos nessa hora, pelo poder da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos aqui, irmãos, como eu falei para os irmãos, né? Na verdade eu vou ficar com uma palavra, e no capítulo 3 e quando ele fala aqui, lá no finalzinho, né? Ele fala, os homens serão desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então eu quero ficar aqui, né? Quando fala que os homens serão inimigos do bem, cruéis. Então, irmãos, a palavra nos fala, né, que nós estamos assim, vamos viver isso nos últimos dias. Dias difíceis sobrevirão. E eu creio que nós estamos vivendo, não só por conta, né, de a gente acaba sendo repetitivo, mas é o que a gente tem vivido por causa dessa pandemia, que está trazendo, né, muita dor, muita morte, dificuldade econômica para o mundo inteiro, está atingindo a todos nós. Mas não só por isso, né? A Bíblia fala assim de características das pessoas como seriam nesses últimos dias. E que torna cada dia mais difícil, né? A gente vê aqui hoje uma situação que eu quero trazer para a igreja quando fala a respeito do inimigo do bem, da maldade. Nós estamos vivendo assim momentos de muito difíceis, de muita dificuldade, onde a gente vê que
Parece, né? Parece somente que a maldade, a crueldade está assim imperando no mundo inteiro, não só no nosso Brasil, mas nós temos assim, temos visto tanta cena de tanta violência, né? De morte, de violência no trânsito, violência nos lares, de assalto, tanta coisa, de corrupções no mundo inteiro. Nós estamos vivendo um tempo mesmo muito difícil, irmãos, falta de respeito, né? As pessoas não respeitam mais o seu próximo, o filho não respeita o pai também não se dá respeito pelo filho, né? Trata o filho de qualquer maneira. Então a gente está vivendo um tempo assim, onde a gente olha e parece assim que o mal, a maldade, cada dia mais está avançando sobre a terra. Então veja assim que hoje esse é o nosso grande desafio. Viver no mundo de hoje, onde parece que fazer o bem hoje está sendo raro. Nosso grande desafio hoje é vivermos aqui, né, na Terra, até o dia que o Senhor realmente nos permitir, e sermos luz deste mundo, e levarmos paz ao coração das pessoas, levarmos o amor, né, porque hoje em dia está muito difícil, igreja. Jesus falou em Mateus 24:12, né, aquela palavra que a gente conhece, a gente guarda sempre nos nossos corações. Ele diz ali que porque o amor, né, o amor ia se esfriar e a iniquidade ela ia se multiplicar sobre a terra. E o que é a iniquidade? Né? A tradução da palavra iniquidade quer dizer que é um ato ou comportamento contrário à moral e à religião. Isso é iniquidade. Quer dizer que é um ato, né, um comportamento contrário à religião. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Assim, um comportamento, né, vamos dizer assim, que totalmente contrário à religião, né? A falta de temor a Deus dos homens, até dentro da igreja, não tá havendo mais aquela reverência, aquele temor a Deus, né? Um comportamento, né, onde aquilo que é moral tá se tornando uma coisa banal e aquilo que é imoral as pessoas estão aplaudindo, concordando. Então, assim, é como que eu assim penso, né, na minha época da minha infância, e é claro que o pecado sempre existiu, né, sobre a terra, os homens sempre pecado, o pecado está na carne do homem, havia maldade, sempre houve também maldade. Vou te mostrar aqui na palavra também que mesmo antes de Jesus havia uma maldade muito grande dos homens. E só que o que eu vejo assim que de uns tempos para cá, mudança, né? A mudança assim muito grande no comportamento das pessoas, inclusive das pessoas que estão na própria casa de Deus, que é o pior, que de onde deveria haver o exemplo, né? O bom exemplo de amor, de paz, de bondade, né? De uma pessoa ser benigna, não está acontecendo, irmãos. Né? Irmão muitas vezes contra irmão, julgando, apontando, criticando, fazendo maldade. Então, de onde tem que vir o exemplo, muitas vezes não tem vindo, irmãos. E que dirá aí fora, né, para aquelas pessoas que não temem a Deus. Então, eu vejo assim, hoje, quando eu estava meditando nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, esse para nós é um grande desafio, porque nós fomos chamados, irmãos, para ser sal deste mundo, para sermos luz do mundo, para levar o amor, pregar a paz, o amor de Deus, né? E hoje em dia está sendo difícil, não é verdade? Jesus falou assim em João capítulo 14, versículo 7, Jesus falou assim, eu vos deixo a paz, né? Não vou lá dou como o mundo dá. Então Jesus deixou para nós uma paz diferente da paz que está no mundo. Para quê? Para que eu guarde essa paz comigo, para que eu morra com essa paz no meu coração, essa paz que é o fruto do Espírito Santo, ela está em mim para que eu possa transmitir, eu possa ser transmissor da paz para as outras pessoas, porque as pessoas que não têm Jesus não conhecem a verdadeira paz. Imagine agora, nesse tempo que a gente está vendo com essa pandemia, muita gente desesperada, as pessoas, no início, principalmente, muitas pessoas deram cabo à sua própria vida, se desesperaram por causa dessa pandemia. Então Jesus nos deixou a paz. Para quê? A paz do Senhor, que está em mim, que está em você, para que eu possa transmitir às pessoas que não conhecem essa paz. E hoje você vê as pessoas nervosas, as pessoas angustiadas, é no supermercado, é no trabalho,
É no trânsito, principalmente, onde as pessoas estão super nervosas e qualquer coisinha, né, já começa aquela discussão, não há diálogo, não há paz, há brigas, confusões, né, discussões, ausência de paz, falta de paz. Então a gente está vivendo um momento que é o nosso desafio para nós, né, que estão aqui da Terra. Estamos vivendo diante de uma situação hoje que estamos enfrentando isso. Uma maldade muito grande, né, e por que não dizer uma crueldade. A gente vê crimes bárbaros, né, situações terríveis, de uma violência sem fim, desenfreada, onde parece que quanto mais, né, os meios de comunicações vão falando e aquilo parece que as pessoas continuam fazendo cada vez coisas piores, piores, uma coisa sem fim. Então a palavra de Deus está se cumprindo. Por quê? Porque Jesus disse que o amor ia se esfriar de quase todos. O amor ia se esfriar de quase todos, não de todos, quase todos. E essa falta de amor, ela está realmente, né, mexendo com as vidas das pessoas, mexendo com o planeta Terra. O amor, a gente sabe que é a perfeição, é o vínculo da perfeição, é o amor mesmo, o amor de Deus, esse amor, né, como Paulo disse, que nos constrange mesmo, é um amor ágape, é um amor realmente que perdoa, um amor que compreende, é um amor que, como o próprio Deus, que é capaz de dar o seu próprio filho para nos salvar. Então, a ausência do amor, irmãos, a falta de amor tem gerado toda essa violência, essa maldade, porque não há amor, né? A pessoa não ama mais o seu próximo, não tem aquele amor pelo seu próximo, não olha para o seu próximo, mas não olha como ele que seja o seu próximo, o seu irmão, né? Muitas vezes olhar com compaixão, mas não, muitas vezes olha com olhar de ódio, de raiva, de vingança, ou por um motivo, com uma discussão, por algo que falou, guarda aquela mágoa, quando olha para a pessoa com olhar de ódio, de vingança. Sabe, igreja, a pessoa, né, a pessoa que é desprovida do amor, ela não consegue, é muito difícil uma pessoa que é desprovida de amor, ela fazer o bem. Para que a gente venha fazer o bem para alguém, para o nosso semelhante, primeiro nós temos que ter o amor, e o amor de Deus, né, no nosso coração. Aquela pessoa que é desprovida de amor verdadeiro, é muito difícil para ela conseguir fazer o bem. Então, esse amor de Deus que a Bíblia fala, né, em Romanos capítulo 5, versículo 5, que é derramado nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo, esse amor tem que estar ativo dentro de nós. Esse amor tem que estar fluindo dentro de cada um de nós, porque através desse amor eu vou olhar para o meu próximo, vou olhar para aquela pessoa, eu vou ter misericórdia, né? Eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou ter realmente, né, aquela pessoa generosa, uma pessoa que benigna a ponto de fazer algo de bom para aquela pessoa. Aquele que é desprovido do amor, ele não consegue, porque é só através do amor que a gente consegue fazer o bem para alguém. Quando a gente tem um amor no nosso coração. Em 1 Coríntios, né, e você pode acompanhar comigo agora, quando Paulo fala a respeito do amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 4, né? O apóstolo Paulo, ele nos fala aqui, né? O amor é paciente, é benigno. O amor não há de ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, né? Não é vaidoso. O amor, ele é paciente, ele é benigno. Bom, benigno é a pessoa que ela consegue perdoar com facilidade. Benigno é aquela pessoa que é misericordiosa, generoso. Vamos dizer assim, é o ato, né, de uma pessoa que ela é benignidade, né, como diz, lá fala o fruto, né, do Espírito Santo, quando fala assim que o fruto do Espírito Santo é benignidade. Então a benignidade, né, é uma virtude, é uma característica daquela pessoa que ela é voltada a fazer as coisas boas, né, uma característica de uma pessoa boa, que ela tem aquele caráter do bem, de fazer coisas boas. Por isso que a Bíblia fala lá, é a benignidade e a bondade. A bondade é a consequência, é o ato de aquela pessoa que é benigna. Né? Deus, ele é benigno. Né? Deus, uma das características de Deus, ele é benigno, porque Deus é bom.
né? E a gente vê isso na palavra, a gente vê isso da maneira como ele nos amou primeiro, como ele viu Jesus, da maneira como ele resgatou as nossas vidas, da maneira como ele perdoa os pecados dos homens, da maneira como ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Então, ele mostra isso na sua própria existência, né? Quando criou todas as coisas, deixou para nós tudo aquilo como ele precisava, né? No alimento e na sua salvação, no seu plano de salvação. Então, a benignidade é uma característica daquele caráter bom, daquela pessoa que tem um caráter bom, e aí desse caráter bom, ela está sempre disposta a fazer uma bondade, olhar para o seu semelhante, fazer algo bom, ajudar aquela pessoa que tanto precisa, né? E é uma coisa que é uma característica que está dentro de nós, igreja. Eu costumo falar assim, né? A gente vê, como é que eu posso falar para os irmãos assim, eu estava pensando quando eu estava meditando aqui nessa palavra, é assim, irmãos, não é a gente fazer o bem, né? Eu vou falar assim, eu vou fazer o bem para aquela pessoa, eu vou ajudar aquela pessoa, mas não no intuito de fazer o bem, porque eu quero, assim, lá na frente receber um muito obrigado, eu quero aplausos, eu quero um marketing porque eu fiz o bem para alguém. Não é eu fazer o bem dessa maneira, não é esse sentido de fazer o bem. Não, estou fazendo um bem para que todas as pessoas possam ver que eu estou fazendo um bem para aquela pessoa, que sou uma pessoa boa, eu fui lá, ajudei, mostrei para todo mundo que eu sou bonzinho. Não. É ter a natureza. É ter dentro de nós, no nosso interior, uma virtude, a virtude, né? É uma natureza, uma característica do bem dentro de nós. É quem faz o bem sem olhar a quem é verdade, porque isso está dentro de nós, uma virtude que está dentro da gente. Então, a gente, tanto com a família, com as pessoas lá fora, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, dentro de nós, né? É uma coisa que vem de dentro de nós, de dentro do nosso caráter, aquela coisa boa. Não fazer, e algumas pessoas, né, que fazem o bem sem ter essa virtude realmente que vem de Deus, né? Como fala o fruto do Espírito Santo. Essa pessoa ela faz muitas vezes o bem para alguém, mas depois ela costuma até jogar na cara, eu fiz isso, eu te ajudei, e agora eu te ajudei, e você está fazendo dessa maneira, eu sou tão boa com fulano, e fulano me vai, faça a sua parte. O teu galardão vem de Deus, a tua recompensa vem do Senhor. Não é assim? Deus é que vai nos dar o galardão. E a Bíblia fala, quando fala do fruto, né? A bondade, a benignidade, vamos dizer assim, né? O benigno, aquela pessoa que é misericordiosa, aquela pessoa que é generosa, é um fruto no Espírito Santo que está dentro de nós. Qual é o fruto do Espírito Santo? Lá em Gálatas capítulo 5, 6 falou que o fruto do Espírito Santo é amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade. Benignidade, logo em seguida, bondade. Depois vem, né, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas eu quero ficar só com esse ponto da benignidade. Então é algo que é um fruto, né? Que é colocado dentro de nós pelo Espírito Santo. E eu preciso desse fruto, porque nós estamos vivendo num mundo onde a tendência é essa, irmãos. Né? O pastor não está profetizando não, mas a própria palavra realmente é profética, né? Realmente a palavra profética de Deus já está nos mostrando isso, que daqui para frente, né, infelizmente, o que nós vamos ver é isso. O amor a cada dia mais se esfriando, e a iniquidade, né, a falta da moral mesmo, né, a mudança, vamos dizer assim, no comportamento das pessoas que vão ser contrárias à palavra de Deus. Alguém vai dizer, poxa, tá aí, para que adianta igreja, buscar a Deus e tudo e tal. Então, a tendência é isso, a apostasia da fé, a tendência é realmente essa mudança de comportamento, de as pessoas ficarem contrárias a tudo que diz as Escrituras, a palavra de Deus, aquilo que é moral, né? Como a gente vê hoje aí de casamentos e ilícitos, que Deus não permite, relações ilícitas, mas as pessoas estão passando por cima disso tudo porque a imoralidade, né,
está atingindo o mundo inteiro. Falta de respeito de um pai com um filho, de um filho com um pai, um tio que se deita com uma sobrinha e o avô que estupra a sua neta, tanta falta de moral, de respeito, não é verdade? E até dentro da casa de Deus, em cima do altar, embaixo do altar, as pessoas estão pecando também com tanta imoralidade e acaba atingindo e surgindo dentro das igrejas. E nós estamos aqui para fazer a diferença, né? Como a gente sempre fala, e seguir o exemplo de um Deus que é bom. Vamos ver aqui o exemplo que Jesus nos deixou, está em Atos capítulo 10, quando a gente vê aqui o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, é claro, né? Falando aqui, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Pedro, na realidade, não é Paulo, é Pedro falando aqui, ele diz assim, capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos dar uma olhada lá, a palavra do Senhor. Ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte, fazendo o quê, irmãos? Fazendo o bem. Fazendo o bem. Muitas vezes pagando o mal com o bem. Para aquelas pessoas mesmo que escarneceram dele, ele pediu que Deus perdoasse. Então, a pessoa que, como o próprio Cristo, tem a virtude da benignidade, ele consegue perdoar com facilidade. Jesus perdoou não só Maria Madalena, mas aquelas pessoas que vinham ali, prostitutas, pessoas, ladrões, eram perdoados, porque o amor era muito grande, um Deus benigno, que viu o arrependimento e acabava perdoando aquelas pessoas. Então, temos aqui o exemplo de Jesus, que andou na unção do Espírito Santo fazendo o bem. Jesus andou fazendo o que, irmãos? Fazendo o bem. O que eu vou te falar é muito ruim a gente falar isso, mas a gente precisa falar, Infelizmente, tem muitos cristãos, filhos de Deus, fazendo mal. Não estão fazendo bem. Estão fazendo mal a muitas pessoas, estão prejudicando pessoas, estão realmente totalmente distantes da palavra do Senhor e fazem tudo aquilo contrário que diz as Escrituras. Crente fazendo mal, e todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Nós somos chamados para ser luzeiros e levar a paz e estar bem com todos os homens. Então, continuando mais um pouco aqui, existem situações que a gente precisa realmente buscar em Deus, fazer o bem. Jesus falou bom, mestre, Jesus falou bom, é Deus, Porque nós temos uma batalha muito grande, uma batalha interna, que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 7, olha lá, coisa aqui interessante que ele nos fala aqui. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção aqui, nos alerta para algo que nós já sabemos, vamos hoje estar relembrando aqui. Ele diz aqui, capítulo 7, Romanos, a partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha lá, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o pecado que está na carne do homem, que nos afasta de Deus, nos separa de Deus, o pecado realmente ele não nos leva a fazer as coisas boas, a fazer o bem. Porque o pecado que está na carne do homem, ele não cogita das coisas de Deus. A carne, onde está cravado o nosso pecado, ela milita contra o espírito, São opostos, como a Bíblia nos fala mesmo. Então ela não cogita das coisas de Deus e não quer o bem. Então Paulo diz assim, muitas vezes eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer o bem, porque o pecado, que está na minha carne, me impede de fazer. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Lutar contra a nossa carne e deixar que o Espírito venha se sobrepor para que a gente possa fazer o bem, fazer a vontade do Senhor, porque muitas vezes a nossa carne, ela é egoísta, ela é invejosa, ela é ciumenta, ela é mentirosa, ela engana.
E às vezes você, né, eu quero fazer isso, mas lá na carne fica aquela coisa fermentando, fermentando, e vem aqueles pensamentos, porque a carne é assim mesmo. Mas quando o Espírito Santo vai na frente, quando o Espírito Santo começa a nos guiar, aí é tudo diferente, né? Porque aí nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós começamos a agir como segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, não segundo a vontade da nossa carne. Aí nós fazemos aquilo que Deus quer, não aquilo que a gente quer. E assim nós vamos abençoando as pessoas e somos a cada dia mais abençoados pelo Senhor. Então eu quero que você pense nisso, né? Porque a carne, ela nos impede de fazer o bem. Por quê? Você sabe, está em Gálatas lá, quais são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, inveja, ciúme, intrigas, tudo isso é obra da carne. Então a carne ela acaba nos impedindo de fazer o bem. Então busque uma renovação, busque estar cheio do Espírito Santo, para que você possa ser guiado por Deus, para que Deus possa conduzir você para ser bênção na vida da sua família, bênção na vida das pessoas que te conhecem, sabe? Fazendo sempre o bem, aquelas pessoas. Deus é bom, né? Como eu falei para os irmãos, Deus é bom, Jesus disse isso. Eu quero ver aqui com os irmãos, Salmo 145. A bondade de Deus é indiscutível, né? Não se discute, como eu falei para os irmãos lá atrás. É só olhar toda a natureza que Deus nos formou, tudo que Deus deixou, toda a provisão para o homem e da maneira como ele preparou o plano de salvação, o amor, né, dele enviando Jesus para nos salvar. Então ele diz assim, Salmo 145, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em ira-se e de grande clemência. Esse é Deus. Benigno, né? Um Deus realmente de misericórdia, um Deus benigno, né? Um Deus sempre pronto, né? A nos perdoar quando há arrependimento, é aquele que é benigno, misericordioso, generoso para conosco, sempre muito generoso o Senhor. E em 2 Samuel, também, né? Olhando mais um pouco aqui dentro da palavra, bom, a gente está passeando um pouco da palavra, né? Hoje eu estou passeando mais um pouco aqui pela palavra. No capítulo 22 de 2 Samuel, versículo 26 diz assim, para com benigno, falando de Deus, né? Para com benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro. Para aquela pessoa que é benigno, benigno te mostra, sim. Aquela pessoa que é boa, aquela pessoa que tem bondade, que age com misericórdia, o Senhor é bom. Como fala lá da misericórdia, né? Se a gente agir com misericórdia, bem-aventuranças, né? Como fala bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então ele diz que para os benignos, Deus vai ser benigno também. Mas Romanos 11 nos fala que nós temos que considerar, né, a bondade de Deus, 11:22, e a severidade de Deus. O que é um Deus severo? Um Deus que age com rigor, ele julga, ele castiga, ele age com justiça. Ah, Deus é bom, então tudo bem, tudo é bonzinho, Deus pode. Deus é bom, sim. Ele é bom para com cada um de nós, ele é bom com todos os homens da terra, tanto para com os justos, quanto para com os injustos, tanto para com os ímpios, né? Quanto aqueles que são de Deus, porque, como a gente sabe, né, a chuva que cai sobre a nossa cabeça cai sobre todos os homens da terra. Uma exclusividade, né? O alimento, que eu me alimento também, aquelas pessoas também que precisam do alimento, que não conhecem a Deus, também tem um alimento para eles na terra. Então, Deus, ele é justo. Então, esse Deus, né, Paulo diz, né, Romanos 11:22, que nós temos que considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. O que é essa severidade? É um Deus que está ali, um Deus de vigor, um Deus de justiça, um Deus reto, que a igreja precisa também estar atento a isso e não achar que Deus vai sair por aí passando a mão na cabeça de todo mundo e está tudo bonzinho, é isso mesmo, né? Então, Romanos, capítulo 12, vamos mais um pouco passear na Bíblia. A questão da maldade hoje tem me preocupado muito, não é? Porque a gente está vendo aqui, você fala, vejo só nos meios de comunicação, em volta mesmo, na sua vida, você está vendo aí, e uma coisa que está hoje a cada dia mais aumentando,
A gente está vendo isso aí na rua, no mercado, no ônibus, em qualquer lugar. Hoje a gente vê como as pessoas estão agindo, né? Com tanta maldade, muitas vezes com crueldade com seus semelhantes. Romanos capítulo 12, né, diz assim, versículo 17, vamos a partir do versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Né? Mesmo diante do que a gente está vivendo hoje, a Bíblia nos manda não pagar mal com mal, porque nós somos chamados para levar a bênção de Deus, né? Falar do amor de Deus, da bondade de Deus, como nós estamos pregando hoje aqui, falando disso, dessa bondade, desse amor de Deus, para que você possa agir dessa maneira, né? Com seu semelhante, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, jamais queira se vingar ou agir com a tua justiça própria, ou fazer com o seu braço, né? O Senhor é justo, deixa que Deus vai na tua frente, deixa Deus agir por você, não faça nada por você não, deixa que Deus é justo. Ah, esse Deus justo, ele sabe todas as coisas, pede para Deus, deixa Deus agir por você, tá bom? E faça a sua parte, se você, como a Bíblia diz, tem que dar o outro rosto, dá o outro rosto. Né? Não no sentido que hoje ninguém vai bater na sua cara, você vai virar a cara para bater, como se fosse você estivesse pegando do outro lado, né? A pessoa tem um tapa na tua cara, né? Tamanha a ofensa que você recebeu, ou a ingratidão, ou seja lá o que você passou, né? É como um tapa no rosto, dói mesmo. E você haja com amor, haja com, sabe, como a palavra fala mesmo, né? E é fácil. E deixa que Deus ele vai na tua frente, Deus é a tua justiça, né? Então ele diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, versículo 17, capítulo 12, versículo 17 de Romanos. Esforçai-vos para fazer o quê? Fazer o bem. Você tem se esforçado para fazer o bem? A Bíblia diz que nós temos que nos esforçar. Por quê? Por causa da carne, é um esforço mesmo, né? Paulo diz, poxa, eu quero fazer o bem, não consigo, porque é por causa da carne, do pecado que está na minha carne. Então, tem que ter um esforço mesmo. A carne ela tem que ser amordaçada. É uma luta constante com a nossa carne. Então ele diz, esforçai-vos para fazer o quê? Para fazer o bem perante todos os homens. Todos os homens, tá vendo? Não só diante dos filhos de Deus, né? Não só diante dos nossos irmãos em Cristo, mas perante a todos os homens. Ah, eu faço bem só entre os meus irmãos, porque é irmão da igreja, e eu sou bonzinho, é meu irmão da igreja, e aqueles que não são. Também. A Bíblia fala entre todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, tá vendo? Todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, né? E se possível, se depender de vós, sim, porque muitas vezes depende só de você, né? Você está lá, você procura a paz, mas aquela pessoa, ela tem rancor, ódio com você e você ora por ela. Porque, como a Bíblia fala aqui, depender de nós vamos estar em paz. Nós vamos pedir que Deus abençoe aquela pessoa, né? Se a pessoa tem algum ódio com você, não importa. Ela e Deus. Você deve orar por ela, pedir que Deus abençoe essa pessoa para que Deus tire do coração dela toda essa mágoa. Entendi? Por isso fala, se depender de vós, né? Então, se depender de mim, eu vou ter paz. Não é? Eu não vou guardar raiva, rancor, não. Não vos, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, tá vendo? Não dá lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. Eu a quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ó, teu inimigo, hein? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Nós já conhecemos bem esse versículo, né? Não te deixes vencer do mal. Então, a maldade está aí, a gente está vendo estampada aí pelos meios de comunicação, na rua, no nosso meio. Ele diz, não te deixes vencer por mal, mas vença o mal com o bem. Então, a única maneira de vencer o mal fazendo o bem, é assim que nós vamos vencer o mal com o bem. Amém? E Gálatas 6, versículo 9 e 10, a Bíblia fala que nós não devemos nos cansar de fazer, vamos ver aqui, hoje eu estou vendo bem a palavra, hoje a gente está aqui folheando bem a Bíblia, né? Que a Bíblia nos fala que nós não devemos parar, né? Descansar de fazer o bem. Gálatas 6, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé, que são os irmãos em Cristo, façamos o bem a todos. E Tiago 4,19 ele fala, aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, está pecando, porque é um pecado, né? Nós sabemos que somos chamados para fazer o bem e não fazemos, e Tiago lhe diz, né? Ainda falando sobre a questão da benignidade, ele diz, aquele que sabe que precisa fazer e não faz, está pecando. É um pecado, ó. Portanto, 4,19, Tiago 4,19. Portanto, Tiago capítulo 4, versículo 17. 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então Deus tem nos chamado para isso, irmãos. É mais um desafio para a Igreja de Cristo nesses dias, mas a palavra nos fala que sobreviveriam dias difíceis, né? E a gente está vivendo esses dias mesmo, não tem, né, o que se discutir, está aí, para que todos possam ver, não só os da fé, até os ímpios já estão vendo mesmo as dificuldades que está no mundo, né? Com falta de emprego, com a natureza se revoltando, né? E violência, corrupção, enfim. Então está aí diante dos nossos olhos. Já fomos alertados sobre isso. E Deus nos chama para levar a paz, levar o amor, fazer o bem às pessoas, né? Começamos pela nossa casa, começamos pelos nossos parentes, pelos irmãos da igreja, pelas pessoas da rua, no bairro onde moramos, no nosso trabalho, no lugar onde nós conhecemos pessoas, nos shoppings, nos passeios, enfim, aquilo vai se espalhando. Isso me chama muita atenção e algo que eu quero aqui antes de terminar essa mensagem, como eu falei para os irmãos que a maldade é uma coisa que já existe há muito tempo, né? O Salmo 14 aqui, né? Como eu falei para os irmãos, hoje eu vou estar meditando bem aqui, pegando, né, a palavra, você vai em casa aí também, vai me acompanhando. Salmo 14, diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha, irmãos. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, é uma coisa que já vem lá de trás, é uma coisa que já nos preocupa já há um bom tempo, né? Porque é uma coisa que já vem lá de trás, e o que eu posso trazer para você hoje, né, que eu, como eu estava meditando aqui nessa palavra também, me veio aquela situação de Jonas, e, e quando eu olho, pego lá atrás a situação de Jonas e comparo com os dias de hoje, ah, a diferença, não. As pessoas matam, esquartejam o corpo, dilaceram. A Bíblia fala, quando Jonas foi enviado lá, à cidade de Nínive, e Deus deu 40 dias, né? Se não me engano, 40 dias. Deus falou que ela seria subvertida, a cidade seria destruída, se eles não se arrependessem, né? Aquela história que ele foi para Tarsis e tal, e veio aquela onda, né? Aquele maremoto, aquele negócio todo, o vento forte, aí ó, Deus, através do peixe, Deus jogou ele de volta lá em Nínive, ele foi obedecer ao Senhor, ele foi lá fazer a vontade de Deus. E lá ele começou a andar na cidade e pregar, arrependei-vos, né? E começou a pregar a palavra de Deus para que todos se arrependessem da maldade que a cidade de Nínive praticava. A Bíblia diz que todos jejuaram, né? O rei, os animais, todos rasgaram suas vestes. E que maldade era essa, irmãos? A Bíblia, o que eles faziam ali, né, em Nínive, só para você ter uma ideia, né? Eles torturavam as pessoas, torturavam os profetas, né? Talvez até sejam pode ter sido um dos motivos porque Jonatas no início, né? Jonas ficou um pouco apreensivo de ir lá para lá, porque eles já tinham essa situação de torturar profetas, ele era um profeta do Senhor. Eles cortavam as mãos, as orelhas, o nariz, os pés das pessoas. Vazavam os olhos daquela pessoa que estava presa, do prisioneiro do cativeiro, eles vazavam os olhos, irmãos. Eles faziam aquelas pirâmides, né? E colocava a cabeça da pessoa. Hoje tem país aí que você sabe que tem a prática de matar e de separar e cortar a cabeça.
e colocava aquela cabeça da pessoa como uma pirâmide lá, encravada lá, né? Que mais que eles faziam, né? Cerravam as pessoas no meio, tudo em Nínive. Fazia escarpa, o que é isso? Arrancar o couro cabeludo do crânio, arrancar o couro cabeludo do crânio. Tudo isso era praticado lá em Nínive, né? Jogava óleo fervendo nas pessoas e quando não, eles arrancavam a pele da pessoa viva. Arrancaram a pele da pessoa viva. Você diz, pastor, isso é uma crueldade mesmo. Uma coisa absurda, irmãos. Agora fala para mim, irmãos, tem diferença dos dias de hoje? Quando a gente vê no noticiário pessoas sendo esquartejadas, colocadas dentro de uma mala, cabeça aqui, corpo ali, como é que é? Tribunal do crime, as pessoas tirando a vida hoje como a vida não tivesse mais valor, maior banalidade, pegam, né, atiram para matar mesmo, e parece que quanto mais matam a prazer, né, na morte do seu próximo, do seu semelhante, né, crianças que a gente não sabe, muitas vezes não tem notícia na televisão, que estão por aí, que usam até para fazer oferendas para demônios. Até há pouco tempo mesmo, a gente estava comentando em casa aqui uma coisa horrível de uma moça que eram duas amigas, né? Às vezes quando estava na igreja, eu costumava relatar até situações que a gente via do dia a dia, que ela, muito amiga da outra, e as duas engravidaram, acho que você deve ter ficado sabendo, ela perdeu o nenê, e ela, muito amiga, né, dessa outra moça, e fez um esquema, né, uma estratégia para pegar essa moça, e ela parece que bateu na cabeça, a moça desmaiou, ela abriu a barriga. Ela abriu a barriga da moça e tirou a criança para ela, de dentro. Isso. Que crueldade, que maldade, pois é. Nínive e hoje. Quer dizer, a maldade, a crueldade está aí, diante dos nossos olhos. E se a gente for comparar, irmãos, lá atrás, hoje, né? Sodoma e Gomorra é uma prostituição terrível, né? Eles queriam, a cidade lá de Sodoma e Gomorra, eles queriam fazer sexo com os anjos. Falta de temor e respeito a Deus era tão grande que aqueles anjos foram enviados ali, eles queriam fazer sexo com os anjos. Então ali era um com o outro, orgias, e, né? Pai e filho, era uma orgia terrível, como hoje a gente vê no noticiário aí, até de líderes evangélicos, né? Que estão trazendo um escândalo, né? Que estão fazendo orgias aí, né? Não respeitam o altar de Deus e dentro das suas casas praticam orgias. E quantos, né? Muitos aí a gente vê à tona que vem no noticiário, é aqueles que não vêm à tona, que estão fazendo as escondidas, só que diante de Deus ainda fica oculto, uma hora, ou Deus, né, mostra para todos ver, ou se não aparecer, lá na frente vão prestar contas para Deus. Né? Então é uma maldade que a gente está vendo desenfreada, que já vinha lá de trás, hoje cada dia mais a coisa está acirrada, e a palavra de Deus fala assim, né, que, primeiro, quero que você pense bem nisso. Lucas, já estou aqui já para finalizar aqui. Lucas capítulo 11, quero deixar essas duas palavras aqui para nós meditarmos, né? Todos nós também meditamos aqui. Quando Jesus estavam pedindo um sinal, né? Para que Jesus enviasse um sinal. E Jesus falou que nenhum sinal, né, ia dado, senão aquele que foi dado por Jonas, né? Eu falei de Jonas, então está aqui. Capítulo 11, versículo 29. Como afluísse as multidões, passou Jesus a dizer, essa geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, né, o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, né? A rainha de Sabá veio lá. E esse aqui está quem é maior do que Salomão, né? O Cristo. Ninivitas, preste bem atenção aqui, irmãos.
quero encerrar aqui em dois versículos aqui, em dois capítulos aqui que estão em Lucas, todos dois em Lucas. Ninivitas se levantarão, tá falando no futuro, né? Se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Ó, Jesus falou isso lá, né? Lá atrás, há 2000 anos atrás, que essa geração daí, de lá para cá, né? Do Calvário para frente, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E isso aqui está quem é maior do que Jonas. Então isso quer dizer o que para nós hoje? Que apesar daquela maldade que eu te falei lá atrás, que eles praticavam lá, né? Serrando as pessoas, arrancando a pele da pessoa viva, né? E fazendo pirâmides com a cabeça, tudo que eu falei para você, aquelas coisas horríveis que eles praticavam. Quando Jonas começa a pregar ali, e dá 40 dias, eles vão se jejuar, vão rasgar as vestes e vão se arrepender. E Deus vai ali, né, restaurar a cidade. Depois você sabe da história que Jonas está lá na frente, aí ele vai falar com Deus, porque sabia que Deus era misericordioso e tal. E Deus deu aquela lição para ele, daquela árvore que Deus, né, fez crescer, fez uma sombra da cabeça dele, ele gostou, depois no outro dia secou e começou a reclamar. E Deus falou, você está reclamando de uma planta que você nem plantou, nem semeou, que a planta que a gente joga semente hoje, que amanhã morre, e eu não terei aí a misericórdia, né, das pessoas de Nínive, né? Então Deus está mostrando para ele, né, que de uma planta ele está reclamando porque ela morreu no outro dia, e aquelas pessoas que morreriam sem a salvação, né? Não valemos mais que uma planta, como a Bíblia diz, né? Nós não somos mais valiosos para o Senhor do que as aves do céu, e Deus assim dá o sustento para ela. Nós somos mais preciosos que os lírios do campo. Então, aquelas pessoas, claro que eram muito mais preciosas que a planta. Mas, por isso Deus mandou Jonas para lá. Mas aí a Bíblia vem e nos fala assim que os ninivitas se levantarão no juízo contra, né, com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque não há arrependimento. Lá atrás eles se arrependeram dos seus atos, das suas maldades, das coisas erradas. Eles chegaram para Deus e quando Jonas pregou, eles se arrependeram. E hoje a maldade, a falta de amor, as pessoas vão levando, entra dia, sai dia, não há arrependimento. Ninguém se arrepende, não pede perdão para Deus, não busca um conserto com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Eu sempre falei isso na igreja, sempre preguei isso e falei. A questão do erro, o pecado, né? O cair do homem realmente, né? Aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Nós temos advogado, Jesus Cristo justo. Quer dizer o quê? Que nós temos que chegar para esse advogado e pedir perdão, para que Deus comece a restaurar a nossa vida e nos perdoar. E muita gente está procedendo errado, pecando, hoje pega amanhã e vai para a igreja e toma Santa Ceia e lê a palavra e fala de Deus e não se arrepende. Tudo que ele, né, os erros, as coisas erradas que ele tem cometido, não há nenhum sinal de arrependimento. É como se ele mesmo virasse a folha, passasse uma borracha e pronto, e Deus. Porque nós temos que chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Senhor, temos falhado nisso, erramos, tenho pecado, tenho pensado mal contra isso, aquilo, agir assim. Nós temos que chegar para Deus, irmãos, e colocar aquilo que Ele já sabe, mas é preciso que a gente venha com o coração quebrantado, né? Porque Deus, Ele realmente, ele se vai de encontro àqueles quebrantados de coração. Nínive, os ninivitas, eles se arrependeram. Por isso Deus tem misericórdia. Nós estamos diante de uma geração que está pecando diante de Deus, diante dos homens, e não se volta para Deus, e não busca um arrependimento, e não busca realmente mudar de vida. E vão para diante de Deus dessa maneira e diz, está tudo certo, sirva a Deus de uma maneira errada. Sirva a Deus, mas fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Quantas pessoas estão servindo a Deus? Mas não fazem nada daquilo que agrada a Deus. E vão passando por cima de tudo e vão seguindo em frente. Para terminar, Lucas capítulo 6, fala do amor ao próximo, né? Então ele nos ensina aqui no capítulo 6, ele fala assim, versículo 32, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Fácil, né? Amar
ao meu pai, meu irmão. Tem gente que não ama, mas é raro, né, irmãos? Amor pelo pai, pelos parentes. Porque até os pecadores amam os que o amam, não é verdade, né? As famílias aí, tudo a gente vê que há uma união muito grande nas famílias, mesmo sendo evangélico ou não evangélico. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, verdade, né? Aquele que faz o bem, a pessoa fazer, fica fácil. E se emprestares àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Né? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Né? Agora, emprestar aquele que não tem como pagar, ajudar aquela pessoa que você sabe que você não vai ter retorno, é bem diferente. Né? Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para o quê? Com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Vou encerrar aqui. Deus, ele é benigno, ele é bondoso, generoso, misericordioso, né? Benigno, como eu falei, todo o significado disso aí, aquele que perdoa, e muitas vezes perdoa mesmo, quando a pessoa vem, ele perdoa com aquele coração arrependido, até com os maus. Para com os ingratos e maus, Deus, ele é misericordioso. É como eu falei para os irmãos, né? Se Deus fosse um Deus vingativo, um Deus mau, ele fazia com que a chuva só caísse na casa daqueles que são filhos de Deus. O ímpio não recebia nenhuma gota de chuva. Havia um alimento, pão só para emprego só para aquele que é filho de Deus, para aquele que não é servo de Deus, não tinha emprego. Ia ficar desempregado na terra, ia ficar mendigando pão. Não. Deus, ele é bom com todos. Jesus mostrou isso também, né? Uma bondade muito grande com todas aquelas pessoas, com Nicodemos, todos da sinagoga, todos aqueles que vinham ao encontro do Senhor, via o amor de Deus, a bondade no coração de Jesus. Então quero deixar aqui, finalizar, né, com essa palavra para você. E lá no Salmo 23, né, que diz lá, né, que ele fala lá no final, Davi ele fala, né, bondade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo maravilhoso de Davi, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vamos pular aqui para a gente finalizar, não o vídeo vai ficar muito extenso. Ele diz: preparas uma cabeça na presença dos meus adversários, hoje a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor, né? Quem é que não quer que a bondade e misericórdia acompanhe a nossa vida, né? Até o fim, em todo o tempo da nossa vida. Então, em todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Vamos orar? Que Deus quer falar com você nessa noite, é isso. Faça o bem. Como diz a Bíblia aqui, se esforce para levar a paz a todos, viver em paz com todos os homens. Ah, pastor, mas aquela pessoa que é ingrata, aquela pessoa que me enganou, aquela pessoa que me maltratou, aquela pessoa, ore por ela. E se Deus ainda pode dar uma oportunidade, olha o que eu estou te falando, de colocar essa pessoa diante dos teus olhos, diante da tua presença, o que vai acontecer, hein? E vai falar para você assim, ajuda ele agora, ajuda ela agora. Mas, Senhor, ele tem feito tanto mal, mas vai lá e ajuda ele. Ah, eu estou me lembrando de Saulo, né? Quando Ananias chegou lá e falou para Deus, ah, Senhor, o Senhor não sabe, ele trouxe tantos males para cá, ele mandou cartas para maltratar o teu povo, o que, é que Deus falou para ele? Vai lá, ele é um instrumento para ser usado na minha obra. Vai lá. E Ananias teve que ir lá e ungiu a ele, e Paulo foi um grande homem de Deus. Então é isso que eu estou falando para você. Olhe para essa pessoa que te fez mal, que feriu teu coração, que te magoou, que te, sabe, deixou marcas profundas. Olhe por ela, peça para Deus restaurar, né? Peça para Deus realmente abençoar essa pessoa. E quando Deus tem a oportunidade de você estar de frente para ela, mostra que realmente você tem o amor de Deus no teu coração, o verdadeiro amor, que você tem o fruto do Espírito Santo, né? E que isso que já está dentro de você, não é uma coisa forçada, mas realmente é a transformação, é a mudança do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa mensagem.
que o Senhor venha vindo se visitar com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça. Senhor, visita os lares, cada família, abençoa mesmo, fortalece na tua presença, Senhor, através dessa palavra, e agir nos nossos corações, Senhor, no mundo que caminha para uma grande, muita maldade, corrupção, violência, tudo que nós estamos assistindo nos dias de hoje, ó, só o Senhor, meu Pai. Mas através do fruto do Teu Espírito Santo, nossas vidas, Senhor, nós somos luzeiros, nós somos sal dessa terra, somos chamados para levar o amor de Deus, a alegria, a paz, todo o fruto do Espírito Santo, para essas pessoas que não conhecem do Senhor e do Teu amor, meu Deus. Trabalha nos nossos lares, trabalha em cada coração que vai reouvir essa palavra, tira toda a tristeza, angústia, dor, decepção desse coração, meu Pai. E que ela venha, Senhor, sentir mesmo uma vontade muito grande dentro dela de ajudar, de abençoar. Que essa benignidade, Senhor, essa bondade esteja fluindo nesses corações, meu Pai. Cada dia mais é o que eu te peço. Continue abençoando as nossas vidas, nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.